De manhã, no norte da Tanzânia, o dia começa com um céu de um azul profundo que estende até o horizonte. Não há nuvens brancas flutuando lentamente, nem o burburinho típico de um novo amanhecer. Para os Hadza, este é um dia completamente comum, como tantos outros viveram ao longo de milhares de anos. Ainda assim, cada caçada representa uma nova jornada, pois, nesta terra selvagem, ninguém pode prever o que o espera mais adiante. A caçada começa sem qualquer sinal de comando. Não há um líder nem longas discussões sobre um plano. Cada membro parece conhecer perfeitamente o seu papel, graças aos conhecimentos transmitidos de geração em geração. Levam consigo arcos de madeira, flechas cuidadosamente preparadas e uma pequena faca presa à cintura. Cada passo é lento, firme e tão leve quase mistura com a respiração da floresta. Para os Hadza, caçar nunca foi uma competição de força, mas sim a combinação de paciência, capacidade de observação e uma profunda compreensão da natureza. Eles param repetidamente para escutar sons tão discretos que a maioria das pessoas dificilmente conseguiria percebê-los. Uma pegada ainda fresca no chão, um fio de erva que acabou de se mover ou uma simples mudança na direção do vento podem revelar a presença da presa. Todos os sentidos permanecem em alerta. Nesta floresta, uma única decisão precipitada pode ter consequências muito graves. De repente, um crocodilo surge perto da área por onde se deslocam. A curta distância faz com que a atmosfera se torne imediatamente tensa. No entanto, ninguém demonstra pânico. Os caçadores limitam-se a observar em silêncio e mudam rapidamente de direção. Eles sabem que a verdadeira coragem não consiste em enfrentar todos os perigos, mas em reconhecer o momento certo para avançar e o momento certo para recuar. Para eles, regressar em segurança é sempre mais importante do que perseguir uma presa. Depois de deixarem para trás a zona de perigo, a caçada continua com o verdadeiro objetivo: um aardvark, um animal discreto, raro e conhecido por ser extremamente difícil de encontrar. Descobrir os seus rastros já é um grande desafio. Aproximar-se o suficiente para acertar com uma flecha é ainda mais difícil. O caçador ergue calmamente o arco, estica a corda e solta-a. A flecha parte com firmeza e precisão, encerrando a caçada num único instante. Eles examinam o animal, recuperam a flecha e seguem o seu caminho em silêncio. Não há gritos de celebração nem qualquer sinal de arrogância. Nos seus rostos vê-se apenas sanidade e gratidão por a natureza lhes ter concedido mais uma refeição para todo o grupo. Ao regressar ao acampamento, a carne é assada imediatamente sobre uma pequena fogueira alimentada com erva seca e lenha recolhida na floresta. Ninguém guarda para si a melhor parte,
nem acredita merecer mais do que os outros. Toda a carne é repartida de forma justa para que todos possam comer. Esta é uma regra que existe há muito tempo na comunidade Hadza, onde a sobrevivência de cada indivíduo está intimamente ligada à sobrevivência do grupo. Este modo de vida reflete uma filosofia extraordinariamente simples, mas profundamente significativa. Os Hadza quase não acumulam bens nem armazenam recursos pensando em estações futuras. Retiram da natureza apenas o suficiente para sustentar a vida e acreditam que é o equilíbrio que permite à humanidade perdurar. Na sua comunidade, a verdadeira riqueza não é medida pela quantidade de bens materiais, mas pela capacidade de partilhar e pela união entre todos. Cada pessoa compreende que apenas uma comunidade forte permite que cada indivíduo continue a viver e a prosperar. Talvez seja precisamente por isso que a caçada de hoje não seja a história de uma grande vitória, nem de uma aventura repleta de emoção. É simplesmente mais um dia comum na vida dos Hadza, mas um dia que encerra lições profundas sobre humildade, gratidão e espírito de partilha. Num mundo moderno que constantemente incentiva as pessoas a querer mais depressa e em maior escala, o modo de vida dos Hadza recorda-nos que por vezes, a felicidade não está em possuir cada vez mais, mas em saber que é suficiente e em estar disposto a partilhar aquilo que temos para que todos possam continuar a existir. O amanhecer surge lentamente sobre as densas florestas tropicais da América do Sul. A névoa ainda cobre as árvores gigantes, enquanto o canto dos pássaros ecoa pela mata. No coração da floresta, uma tribo indígena inicia silenciosamente um novo dia. Esta não é uma caçada comum. O alvo é a onça pintada, o predador mais temido da selva. A caçada não busca provar força nem conquistar prestígio. Trata-se de uma missão para proteger a tribo, já que as onças têm aparecido repetidamente perto do assentamento, representando uma ameaça para a comunidade. Acompanhe-nos para descobrir como os caçadores indígenas enfrentam um dos predadores mais perigosos da floresta tropical. Os caçadores deixam o acampamento antes que o sol apareça acima das copas das árvores. Em suas mãos estão longos arcos e flechas cobertas com veneno produzido a partir de plantas da floresta. Eles avançam em fila, produzindo quase nenhum ruído. Nesta mata, cada som tem significado.
Uma folha caindo, um galho balançando suavemente ou uma pegada recente marcada no solo úmido podem revelar a localização da onça. Eles param frequentemente para observar os arredores. Grandes pegadas afundadas na areia seca mostram que o predador passou por ali há pouco tempo. A perseguição começa e, a cada passo, a distância entre os caçadores e a onça diminui. À medida que avançam pela floresta, um silêncio incomum toma conta do ambiente. Os macacos sobem rapidamente para o alto das árvores e os pássaros param completamente de cantar. São sinais que apenas aqueles que viveram toda a vida na natureza conseguem reconhecer. A onça está próxima. Ninguém diz uma palavra, mas todos entendem a situação. Atrás de uma parede de vegetação densa, uma figura dourada coberta por manchas negras surge lentamente. Pouco depois, o animal sobe uma grande árvore e observa tudo ao seu redor. Não há medo em seu comportamento. Naquela floresta, ela é a soberana. Os caçadores sabem que um único erro pode mudar tudo em um instante, transformando os caçadores em presas. Sem qualquer aviso, uma flecha atravessa a vegetação e atinge a onça enquanto ela descansa sobre a árvore. Em poucos segundos, o veneno começa a fazer efeito. Surpreendido pelo ataque repentino, o animal perde rapidamente o equilíbrio e cai com força sobre o chão coberto de folhas secas. O impacto quebra o silêncio e mergulha a floresta em um momento de caos. Mesmo assim, os caçadores não comemoram. Eles se aproximam com cautela de seu poderoso adversário e oferecem um último gesto de respeito a uma criatura que sobreviveu e lutou em um dos ambientes mais difíceis do planeta. Quando têm certeza de que o animal não representa mais perigo, os caçadores começam a levar a presa de volta ao acampamento. Os passos seguintes são realizados com a habilidade adquirida pela experiência. Eles processam o animal e separam a carne em porções para preparo e conservação. Sem fósforos ou ferramentas modernas, acendem o fogo usando conhecimentos transmitidos de geração em geração. Enquanto a carne assa sobre as chamas, todos se reúnem para compartilhar o resultado da caçada. Ninguém guarda a comida apenas para si. Nesta floresta, a sobrevivência depende da cooperação, e cada caçada bem-sucedida beneficia toda a comunidade. Enquanto os homens participam da caçada, as mulheres continuam suas tarefas diárias. As mães percorrem trilhas da floresta em busca de raízes ricas em amido e plantas medicinais. Algumas crianças coletam mel de colmeias escondidas nas árvores, recolhendo cuidadosamente pedaços de cera dourada. Para a tribo,
A natureza é muito mais do que uma fonte de alimento. Ela também é uma professora que ensina como sobreviver. Eles retiram apenas o que realmente precisam e deixam o suficiente para que a floresta possa se regenerar. Esse equilíbrio permitiu que vivessem em harmonia com a natureza por inúmeras gerações. O encontro com a onça pintada representa uma lição de coragem, paciência e união. A caçada oferece muito mais do que alimento. Ela lembra que os seres humanos nunca foram os donos absolutos da natureza. Para sobreviver, é necessário respeitar todas as criaturas vivas, inclusive os predadores mais temidos. Talvez, no mundo moderno de hoje, repleto de conforto e tecnologia, o que mais corremos o risco de perder não seja a capacidade de caçar, mas nossa conexão com a natureza e nossa admiração pelas inúmeras formas de vida que compartilham este mundo conosco. إصابة في لوح الكتف. Followed up later the same day with the blacking. Antes mesmo de a primeira luz surgir no horizonte, o pequeno acampamento do povo Adzab, na savana árida do norte da Tanzânia, já começava a despertar. Os homens verificavam silenciosamente as cordas dos arcos, endireitavam cada flecha e prendiam firmemente os pequenos machados à cintura. Hoje, seguiriam mais profundamente pelo território dos predadores, onde pegadas de leões costumam aparecer ao lado de bandos de babuínos em busca de alimento. Para os Adzab, cada rastro tem um significado claro. Um galho recém-quebrado indica que um grande animal passou por ali há pouco. Uma faixa de capim amassado revela a direção seguida por todo um grupo. Pegadas redondas, profundas e sem marcas de garras na terra macia fizeram todos pararem. Um leão macho havia passado por aquele lugar não muito tempo antes. Ninguém falava em voz alta. Os caçadores comunicavam-se apenas por olhares e breves gestos com as mãos. O leão não é uma presa comum, pois um único erro pode transformar o caçador em caça. No entanto, aquele animal já havia aparecido várias vezes perto do acampamento, impedindo que mulheres e crianças se afastassem para procurar raízes, frutos e mel. Os Adzab não procuram o confronto para provar coragem. Eles só agem quando a presença de um predador começa a ameaçar a segurança de toda a comunidade. Após quase 2 horas de caminhada, um dos caçadores ajoelhou-se de repente e ergueu a mão, sinalizando para que todos parassem. Atrás de um arbusto, a pouca distância, a juba escura do leão surgiu entre a relva amarelada. O animal permanecia imóvel, mas suas orelhas se moviam constantemente, captando o menor dos sons. Os homens se espalharam em diferentes direções, mantendo distância suficiente para não serem percebidos. Quando o leão se levantou, uma flecha foi disparada e atingiu seu ombro. O rugido ecoou, fazendo toda a savana parecer estremecer. O animal virou-se bruscamente e avançou entre os arbustos com uma velocidade assustadora. Outras 2 flechas foram lançadas enquanto ele se aproximava. O confronto durou apenas alguns instantes, mas cada segundo parecia interminável. Por fim, o leão desacelerou e caiu no meio da clareira. Não houve gritos de comemoração. Os caçadores permaneceram imóveis,
respirando profundamente e observando por um longo momento antes de se aproximarem do caminho. And then we bumped him and he De volta, os gritos altos de um bando de babuínos ecoaram das rochas à frente. Eles desciam para uma área mais baixa em busca de raízes, frutos silvestres e insetos. Essa é uma importante fonte de alimento para os Adzab, mas também uma das presas mais vigilantes. Os babuínos sempre mantêm alguns indivíduos em posições elevadas para vigiar, prontos para emitir um sinal ao menor indício de perigo. O grupo de caçadores contornou a encosta, aproveitando as rochas e os arbustos para esconder o corpo. Moviam-se tão lentamente que quase não produziam qualquer som. Quando o babuíno adulto se afastou do bando e se aproximou da base de uma árvore, o caçador à frente ergueu lentamente o arco. A flecha deixou a corda, atravessou o espaço entre dois arbustos e atingiu o alvo. Imediatamente, todo o bando começou a gritar e fugiu para as rochas, deixando o animal caído entre as folhas secas. A segunda caçada terminou rapidamente, após horas de observação e espera. Regressarem ao acampamento, mulheres e crianças correram para receber os caçadores. Uma nova fogueira foi acesa e a fumaça subia lentamente entre as cabanas simples. A carne foi limpa, dividida em porções e colocada sobre galhos acima do fogo. Ninguém perguntou qual parte pertencia àquele que disparara a primeira flecha. O resultado da caçada pertence a todos, desde os homens que entraram na zona de perigo até as crianças que aguardavam junto à fogueira. Aku amati di kwanzo pa. Ada show ni kelas ikut jasa. Entre risos, o cheiro da fumaça e a luz do entardecer desaparecendo lentamente sobre a savana, percebi que os Adzab não sobrevivem dominando a natureza. Eles existem porque compreendem os próprios limites, sabem quando é preciso ter paciência e quando é hora de agir. Amanhã, os caçadores deixarão novamente o acampamento, continuarão a interpretar os rastros no solo e a ouvir cada sinal da natureza selvagem. Para eles, caçar não é apenas buscar alimento. É o elo que une o ser humano à terra, ao fogo e ao mundo primordial que ainda permanece vivo no coração da vasta África. Stunned.
Ao amanhecer, a luz espalhava gradualmente pela vasta savana e pela floresta aberta. O ar da manhã tornou-se animado quando muitos animais começaram a deixar seus locais de descanso. No acampamento, a tribo acordou cedo para se preparar para a caça. Eles verificaram arcos, lanças, cordas e ferramentas essenciais antes de partir. Nas rochas próximas e nas árvores altas, os babuínos desciam gradualmente de seus locais de descanso e iam ao solo em busca de frutas, sementes e raízes. Mais ao longe, antílopes, zebras e muitos outros herbívoros apareciam nas planícies para se alimentar. Após concluir todos os preparativos, a tribo deixou o acampamento e seguiu em direção à área onde os babuínos eram frequentemente vistos. A tribo atravessou florestas esparsas, áreas rochosas e campos abertos enquanto seguia o rastro do bando de babuínos. Eles observaram cuidadosamente sinais como solo remexido, cascas de frutas espalhadas e sons vindos de arbustos baixos. Nos afloramentos rochosos próximos, o grupo de babuínos tornou-se mais visível, movendo-se em pequenos grupos em busca de alimento. À frente, os babuínos procuravam alimento ao redor de arbustos baixos. Os filhotes brincavam e pulavam, enquanto os adultos permaneciam sobre rochas altas, observando constantemente o ambiente. A tribo se dividiu em várias direções, aproximando-se silenciosamente e esperando o momento adequado para iniciar a caça. O grupo de babuínos continuava se alimentando em áreas abertas misturadas com arbustos baixos. Um babuíno adulto se separou gradualmente do grupo para recolher frutas caídas perto de uma área rochosa. Enquanto isso, outros permaneciam sobre pedras elevadas observando o ambiente. A tribo seguiu rapidamente o babuíno que havia se afastado. Usando arbustos e formações rochosas, eles reduziram a distância sem serem percebidos. Quando o animal atravessou uma área aberta, uma flecha foi disparada com precisão. O babuíno tentou fugir por uma curta distância, mas foi rapidamente contido, enquanto o restante do grupo se aprofundava na floresta rala. Os dois babuínos restantes continuaram se movendo entre áreas rochosas e árvores baixas, tentando escapar do grupo de caçadores. Eles paravam repetidamente para olhar para trás e mudavam de direção sempre que ouviam um som. A tribo se dividiu em dois grupos, perseguindo-os com paciência e aproveitando o terreno para encurtar a distância. Após algum tempo, um babuíno apareceu em uma área aberta perto da base de uma colina rochosa. Os caçadores imediatamente esticaram seus arcos e atingiram o alvo. O outro continuou fugindo em direção à floresta, mas também foi rapidamente interceptado. Outra flecha foi disparada com precisão. Após o fim da caça, a tribo começou a preparar o retorno ao acampamento com as presas obtidas.
Os 3 babuínos, junto com as aves caçadas anteriormente, foram firmemente amarrados com cordas para facilitar o transporte. Os membros se revezavam para carregar as presas nos ombros enquanto deixavam a área de caça. Eles atravessaram terrenos rochosos, floresta rala e amplas planícies no caminho de volta. O ambiente ficou calmo após uma caça bem-sucedida. Ao longe, o acampamento surgiu entre a paisagem aberta com seus abrigos familiares. Ao retornar, colocaram as presas na área de preparo, encerrando a jornada de caça da manhã. Depois de regressar ao acampamento, a tribo começou a preparar uma refeição com as presas caçadas durante o dia. Os babuínos e as aves capturadas anteriormente foram cuidadosamente processados e levados para a área da fogueira. Uma grande fogueira foi acesa no centro do acampamento, espalhando um brilho laranja quente por todo o ambiente. A carne foi colocada em varas de bambu e panelas de barro para iniciar o cozimento. A fumaça espessa subia ao ar, misturando-se com o aroma da carne assada por todo o acampamento. Os membros se revezavam para cuidar do fogo e ajustar o calor para um cozimento uniforme. Quando a comida ficou pronta, toda a tribo se reuniu, compartilhando a refeição em um ambiente acolhedor após um longo dia de caça e deslocamento pela savana. Os babuínos restantes continuaram se deslocando para outra área em busca de alimento, afastando-se do local onde a caça havia acabado de acontecer. A savana e a floresta esparsa voltaram gradualmente ao seu estado habitual de tranquilidade. No acampamento, os membros da tribo descansavam após concluírem as atividades do dia. A vida na savana foi desacelerando lentamente, encerrando mais um dia de caça e trabalho em meio à natureza. O amanhecer surge gradualmente sobre a savana e a vasta floresta aberta. A luz inicial se espalha sobre árvores baixas e áreas de pasto ainda cobertas de orvalho. No acampamento, o grupo tribal começa a se preparar para uma nova expedição de caça. Eles verificam arcos, flechas, amarras e ferramentas essenciais antes de partir. Na floresta aberta, os macacos começam a se mover entre as copas das árvores em busca de alimento. No solo, os tatus-bola deixam suas tocas e começam a procurar alimento em áreas de solo macio. O ambiente natural torna-se mais ativo com o início de um novo dia. Após concluir os preparativos, o grupo tribal deixa o acampamento e segue em direção à área de caça. O grupo tribal avança mais profundamente pela floresta aberta com árvores baixas dispersas e espaços intercalados. Eles se movem lentamente enquanto observam os macacos à distância. Os macacos mudam constantemente entre árvores e áreas abertas da floresta para encontrar alimento. Alguns indivíduos competem por recursos, causando pequenas perturbações no grupo. Eles reagem rapidamente a qualquer movimento vindo do solo. Às vezes, os macacos param em galhos baixos para observar o ambiente ao redor. Enquanto isso, o grupo tribal mantém formação e se aproxima de várias direções, usando o terreno como cobertura. Cada movimento na floresta é cuidadosamente observado.
O grupo de macacos continua se movendo rapidamente pela floresta aberta com copas baixas entrelaçadas. Eles mudam de posição constantemente para evitar perigo e procurar áreas mais seguras. Alguns indivíduos se afastam ao detectar movimento vindo de baixo. Surge uma pequena confusão quando o grupo reage à aproximação dos caçadores. O grupo tribal aproveita rapidamente a oportunidade e utiliza arcos quando a distância é suficiente. Os macacos fogem imediatamente através das árvores e das áreas abertas da floresta. Uma perseguição curta, mas intensa, acontece em um espaço fechado onde a luz do sol é bloqueada pela vegetação densa. Após pouco tempo, o macaco é contido e a caça termina. O grupo tribal seguiu em direção a uma área de terreno baixo e vegetação esparsa. O porco formigueiro deslocava-se pela superfície em busca de insetos para se alimentar. Ele mudava constantemente de posição entre áreas de solo macio e ocasionalmente parava para farejar os arredores. Os caçadores tribais seguiram pacientemente seus rastros e reduziram gradualmente a distância. Quando chegaram perto o suficiente, começaram a se preparar para a caça. O porco formigueiro percebeu rapidamente o perigo e mudou de direção através de uma área aberta. Os caçadores mantiveram uma distância segura e aguardaram a oportunidade adequada. Quando o animal apareceu em um local com menos obstáculos, arcos e flechas foram utilizados. A perseguição foi curta antes de o porco formigueiro ser finalmente capturado. Após o término da caça, o grupo tribal reuniu os animais capturados. O macaco e o porco formigueiro foram amarrados firmemente para facilitar o transporte. Todos iniciaram o retorno atravessando áreas de floresta aberta e amplas pradarias. Durante toda a viagem, mantiveram uma formação estável e se revezaram para carregar a caça. Alguns caminhavam à frente observando o caminho, enquanto outros auxiliavam no transporte. A jornada continuou por diferentes áreas até que o grupo finalmente avistou seu local de habitação habitual. Ao retornar, todos se reuniram rapidamente para preparar a refeição. O grupo tribal retorna ao acampamento após a caça. Lenha seca é recolhida e uma fogueira é rapidamente acesa no espaço aberto. A carne do macaco e do tatu-bola é processada e colocada em grandes panelas para cozinhar. Alguns membros mantêm o fogo e supervisionam o cozimento. A água nas panelas começa a ferver e o cheiro da comida se espalha pela área. Todos colaboram na preparação e no cozimento. Quando a comida fica pronta, a tribo se reúne ao redor da fogueira para comer e descansar após um longo dia na floresta e na savana. Os macacos restantes continuam se movendo pela floresta aberta em busca de alimento. Outros animais mantêm seus ritmos naturais na savana. As atividades de sobrevivência na floresta e na planície continuam sem interrupção, formando um ciclo natural contínuo.
O que aconteceria se uma manhã começasse sem despertador, sem eletricidade, sem sinal de celular e sem qualquer compromisso? Apenas pés descalços tocando o chão e a respiração seguindo o ritmo da savana da Tanzânia. O povo Hadzabe vive assim há dezenas de milhares de anos. Talvez o mais surpreendente não seja o que lhes falta, mas tudo aquilo que nós acreditamos ser indispensável. Os Hadzabe acordam quando a primeira luz do dia é suficiente para enxergar a ponta de uma flecha. Ninguém vai trabalhar nem à escola. Ao amanhecer, os adultos pegam seus arcos em silêncio, enquanto as crianças carregam algo diferente. Curiosidade. Aqui, ninguém pergunta o que vai comer. Eles comem apenas o que conseguem caçar naquele dia. Os Hadzabe não armazenam alimentos porque, em uma comunidade pequena, acumular pode gerar competição, e a competição enfraquece a sobrevivência do grupo. Para eles, a natureza é a única geladeira que precisam. Não há poços nem água encanada. Eles encontram água em fendas das rochas, raízes de árvores ou pegadas de elefantes que ainda guardam a água da chuva. Nesse ambiente severo, a água não é um conforto. É vida. Enquanto a savana ainda permanece em silêncio, o grupo segue por uma trilha estreita à beira do rio. Ninguém diz uma palavra, mas todos diminuem o passo. O ambiente muda de repente. Um caçador Hadzabe levanta a mão e o grupo inteiro para imediatamente. Não há nenhum sinal evidente, apenas a experiência acumulada ao longo de gerações. Perto da margem, um crocodilo permanece imóvel. Um dos caçadores ergue lentamente o arco. No instante em que o crocodilo se move, a flecha é disparada. O animal se debate violentamente antes de perder as forças. O grupo rapidamente o arrasta para a margem. Não há gritos de comemoração nem celebração. Para os Hadzabe, isso não é uma vitória. É simplesmente alimento para toda a comunidade. O grupo segue mais fundo pela floresta. Os caçadores Hadzabe liem o chão como se fosse um livro antigo. Pegadas recentes, marcas de garras nos troncos e o cheiro forte entre os arbustos apontam todos para a mesma direção. Um leopardo ainda está muito perto. Ninguém fala. Os homens esticam lentamente os arcos sem tirar os olhos da clareira à frente. Em um instante, uma flecha corta o ar. O leopardo cai imediatamente. Não há aplauso nem comemoração. Para os Hadzabe, isso não representa uma vitória, mas o alimento de toda a comunidade. Um caçador não é um herói. É apenas aquele que traz comida para todos naquele dia. Não existem escolas nem livros didáticos. Ainda assim, as crianças Hadzabe conseguem reconhecer dezenas de espécies de aves.
Sabem quais colmeias têm mel, quais devem evitar e quais pegadas levam ao alimento ou indicam perigo. Aprendem a caçar pequenos animais, subir em árvores para coletar mel silvestre e aceitar as ferroadas das abelhas como parte do crescimento. Os adultos não as impedem, apenas observam de longe e interferem quando realmente é necessário. Aqui, aprender nunca esteve separado da vida, e cada experiência ajuda uma criança a se tornar mais independente. Assim que a caça termina, a carne é dividida ali mesmo. Ninguém pega mais do que os outros, nem guarda uma parte só para si. Na sociedade de Dzab, saber caçar não traz poder nem prestígio. Serve apenas para garantir que todos tenham algo para comer naquele dia. Embora não tenham médicos na medicina moderna, os Dzab raramente sofrem de obesidade, diabetes ou doenças cardíacas. Caminham muitos quilômetros todos os dias, comem conforme estações e descansam quando o sol se põe. É verdade que ainda enfrentam ferimentos, infecções e desastres naturais, mas, em troca, preservam algo que o mundo moderno está perdendo aos poucos: uma profunda conexão com a comunidade e com a natureza. Quando o sol desaparece no horizonte, todos se reúnem ao redor da fogueira. Não há celulares nem telas, apenas o som do vento, da lenha estalando e mais um dia chegando ao fim. Talvez a verdadeira civilização não seja medida apenas pelo que o ser humano é capaz de construir, mas pela capacidade de reconhecer quando aquilo que já possui é suficiente. Nas planícies do Serengeti, não é o rugido de um leão nem a silhueta de um leopardo que faz os caçadores de Dzab pararem. O que faz todo o grupo ficar imóvel é uma única pegada recente marcada na terra vermelha. Eles observam os arredores em silêncio e discutem o que encontraram. Para os Dzab, a vida não oferece estoques de comida nem garantias para o amanhã. Cada amanhecer traz um novo desafio, onde as habilidades de sobrevivência determinam se a comunidade terá uma refeição ou continuará enfrentando a fome. É um modo de vida preservado por seus ancestrais durante milhares de anos nas terras selvagens da África. À medida que a luz se espalha pela savana, os homens já estão longe do acampamento há bastante tempo.
Em suas mãos estão arcos e flechas cuidadosamente produzidos para diferentes finalidades. Eles não caminham com pressa. Avançam devagar enquanto observam constantemente o sol. Com apenas um olhar, um caçador adesado consegue estimar há quanto tempo o animal passou por ali. Estava se movendo rápido ou devagar e até mesmo se outro predador o estava seguindo. Essas habilidades de rastreamento permitiram que sobrevivessem em um ambiente onde um único erro pode custar a vida. De repente, uma matilha de hienas aparece à distância. Os animais avançam lentamente, mantendo os olhos fixos nos caçadores. O grupo continua observando enquanto se aproxima com cautela. Ninguém levanta uma arma para ameaçar e ninguém demonstra medo. Durante vários minutos, os dois lados estudam em silêncio. Por fim, ao perceberem que os humanos não mostram qualquer sinal de fraqueza, as hienas se afastam e desaparecem entre os arbustos. O encontro termina sem que uma única flecha seja disparada, mas serve como lembrete que o perigo está sempre presente na savana, mesmo quando tudo parece tranquilo. Pouco tempo depois, as pegadas de um grupo de antílopes conduzem os caçadores até uma ampla área de pastagem. Os animais continuam se alimentando sem perceber que estão sendo observados. Quando a distância se torna ideal, a corda do arco é puxada. A flecha corta o ar e atinge um dos antílopes com precisão. O rebanho foge imediatamente, mas os Adzab não correm atrás dele. Confiando na eficácia de suas flechas tradicionais, eles aguardam com calma. Não demora muito para que a caçada termine. Os caçadores comemoram o sucesso ao saber que garantiram alimento suficiente para toda a comunidade. A presa é levada rapidamente de volta ao acampamento. Com ferramentas simples, os adultos processam a carne e a dividem em várias porções. Enquanto isso, outros preparam o fogo. Logo, o aroma da carne assada se espalha pelo acampamento. As famílias se reúnem ao redor das chamas, enquanto os caçadores contam os acontecimentos do dia. Entre os Adzab, ninguém guarda a melhor parte para si. A comida pertence à comunidade inteira e não a uma única pessoa. Cada refeição não apenas combate a fome, mas também reforça a ideia de que a união vale mais do que a força individual. Enquanto os homens seguem os rastros dos animais, as mulheres realizam silenciosamente suas próprias tarefas. Elas cuidam dos filhos e retiram raízes comestíveis do solo seco. Talvez não seja um grande banquete, mas é suficiente para alimentar a comunidade. Os Adzab nunca retiram mais do que realmente precisam.
Eles sabem que tudo que a natureza oferece possui limites. Se levarem tudo hoje, talvez não reste nada amanhã. Esse respeito pela terra permitiu que vivessem em harmonia com o ambiente por inúmeras gerações. Para os Adzab, cada caçada oferece muito mais do que alimento. Ela também traz conhecimentos valiosos para sobreviver em um mundo natural desafiador. Eles não tentam conquistar a terra, mas aprender a viver ao lado dela. Talvez a razão pela qual essa tribo tenha sobrevivido por tantos milhares de anos não seja porque é mais forte que os predadores ao seu redor, mas porque entende que a verdadeira sobrevivência depende do respeito às leis da natureza. Mesmo no mundo moderno de hoje, essa simples lição continua tão importante quanto sempre foi. Na Tanzânia, onde rios e áreas alagadas serpenteiam por vastas planícies, existe um predador que até os animais mais poderosos observam com cautela. Trata-se do crocodilo do Nilo, um enorme réptil que domina as águas africanas há milhões de anos. Ainda assim, nesse ambiente implacável, o povo Adzab continua vivendo, caçando e se deslocando ao longo dos rios onde os crocodilos costumam aparecer. Eles entendem que a natureza não apenas oferece vida, mas também está sempre pronta para tirá-la de qualquer um que baixe a guarda. Por isso, em algumas ocasiões, são obrigados a participar de uma das caçadas mais perigosas que existem. A caçada não começa com armas, mas com observação. Os homens Adzab prestam atenção a cada marca deixada na areia e a cada pegada impressa na lama úmida. Apenas pela forma desses vestígios, ele consegue estimar o tamanho do crocodilo, identificar a direção em que ele se moveu e até determinar há quanto tempo saiu da água. O grupo pode passar longos minutos observando o rio, ouvindo os chamados de alerta das aves, analisando pequenas ondulações na superfície e esperando qualquer sinal de que o predador ainda esteja por perto. Para os Hadza, a paciência é muito mais importante do que a velocidade. Um único erro pode transformar uma caçada em uma luta desesperada pela sobrevivência. Depois que a localização do crocodilo é confirmada, o grupo começa os preparativos. Os arcos são cuidadosamente inspeccionados, as cordas são testadas repetidamente e as flechas e lanças são afiadas antes do uso. Os Adzab sabem que a pele de um crocodilo é extremamente grossa e resistente, tornando a precisão muito mais importante do que a força bruta. Eles preferem agir quando o crocodilo sai da água para tomar sol, momento em que possui menos vantagens do que teria dentro do rio.
Cada movimento é lento, calculado e silencioso. A uma caçada como essa, a calma é a arma mais importante de todas. O crocodilo permanece imóvel como um enorme tronco, mas continua atento a tudo ao seu redor. Os adzab seguem reduzindo a distância, utilizando a vegetação alta e os troncos das árvores como cobertura. Se o disparo for preciso o suficiente, o crocodilo poderá ser ferido antes de conseguir retornar à água. Mas, se falhar, a caçada praticamente chegará ao fim naquele instante. Quando o líder do grupo faz o sinal, a flecha é lançada. O confronto pode durar apenas alguns momentos, mas cada segundo é carregado de tensão, pois ambos os lados lutam pela mesma coisa, a chance de sobreviver. Depois que o crocodilo é dominado, começa o processo de limpeza e preparação da carne. Para os adzab, nenhuma parte do animal é desperdiçada. A carne torna-se uma valiosa fonte de alimento para a comunidade. A pele grossa pode ser utilizada para diferentes finalidades e os ossos e dentes às vezes são guardados para a fabricação de ferramentas ou ornamentos. O sucesso da caçada não pertence apenas ao caçador que disparou a primeira flecha. Ele é compartilhado por todos. Esse espírito de cooperação ajudou os adzab a manter seu modo de vida de caçadores-coletores ao longo de inúmeras gerações em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Mesmo assim, caçar crocodilos nunca é uma atividade comum para os adzab. Eles compreendem perfeitamente que se trata de um dos animais mais perigosos da África e evitam confrontos necessários sempre que possível. Na maior parte do tempo, apenas observam à distância, escolhem locais seguros para coletar água e partem imediatamente, quando percebem sinais da presença de um crocodilo. Seu profundo conhecimento sobre o comportamento animal lhes permitiu sobreviver por milhares de anos sem tecnologia moderna. Eles sabem quando avançar, quando esperar e, mais importante ainda, quando recuar. Isso não é medo, mas sim sabedoria acumulada ao longo de gerações vivendo lado a lado com a natureza selvagem. Enquanto o sol desaparece lentamente atrás das planícies sem fim, a caçada ao crocodilo chega ao fim. Para os adzab, a maior recompensa não é apenas o animal levado de volta ao acampamento, mas o trabalho, a equipe e a união que tornaram a caçada possível. Quando a presa chega ao assentamento, todos se reúnem para preparar a refeição, compartilhar a comida e sentar juntos ao redor da fogueira. Há uma natureza repleta de desafios constantes. É esse senso de comunidade, generosidade e conhecimento compartilhado que lhes permitiu sobreviver. Mais do que qualquer arma ou habilidade de caça, são esse valor que realmente definem a força do povo adzab.